Você está assistindo apenas um pedacinho de um programa completo da Arquibancada Tricolor. Se você quiser conferir tudo, é só clicar aqui na descrição. E aí, para a gente virar a página aí também nos temas, né? O Hernan traz uma informação muito interessante, né? De que o Zubeldia enxerga que o São Paulo precisa de mais um centroavante para o seu plantel, então enxerga que o São Paulo precisaria contratar mais um jogador para a posição e que ele teria ficado incomodado, de certa forma, com a saída do Juan, né, que é um jogador que ele utilizou aí em várias ocasiões, né, que ele gostaria de ter um cara dessa característica aí no plantel, não que ele ficou incomodado porque ele amava o Juan de paixão e porque o São Paulo precisava manter o Juan para a temporada, mas que ele enxerga, pelo menos, né, na visão dele, de que o São Paulo precisa de mais um cara dessa característica de centroavante no plantel. A diretoria, por sua parte, Nick, por sua vez, pelo que eu pude conversar também, não vai priorizar, então, essa busca por um centroavante. Eles afirmam, então, que o São Paulo pode, assim, focar em outras posições do mercado, né? Então, focar em laterais e nesse meia armador eventual, não devem ir buscar esse centroavante. E aí, cara, vai um pouco da minha opinião sobre isso, quero que o chat também opine sobre o fato. Eu acho que o São Paulo pode buscar essa solução em casa, que para mim é o Rian Francisco. Acho que você pode preparar, até porque, Nick, claro que o mundo ideal é de fato você, assim, conseguir, cara, claro, contratar um cara mais assertivo, pagando um bom salário para ele conseguir ajudar, mas acho que a gente não pode ter esse luxo no mercado da bola, mais uma vez, de, assim, contratar um cara não primordial. Acho que você tem que tapar buracos que você não tem solução mesmo dentro de casa. Você, assim, não consegue ter uma solução nem na base, nem no seu plantel, como é o caso para mim das duas laterais e desse meia do passe diferente. Esse meia armador, que é um possível diferencial, eu acho que seria um cara interessante de você buscar no mercado. Centroavante, para mim, pelo menos, Nick, eu acho que você consegue solucionar em casa com o Rian, preparando esse garoto aí, usando os estaduais para, quem sabe, ele ser uma opção oferecida aí, então, para esse elenco. Então, assim, Zubeldia, de fato, enxerga que a gente precisa de mais um centroavante, mesmo tendo Caleri e André Silva. Essa é uma visão que ele tem, a gente respeita, mas eu, assim, não concordo parcialmente que a gente precisa buscar esse nome. Eu acho, pelo menos, Nick, que o São Paulo tem total condição de ter essa solução em casa, que para mim é o Rian. Cara, tô 100% com você. Para ser a terceira opção do elenco, tem que ser alguém da base, né? Não faz sentido você investir dinheiro, ainda mais para um clube como o São Paulo, que no ano que vem vai ter um teto de gastos menor do que o das últimas temporadas. A gente já trouxe aqui aquela tabelinha de que nos anos de 2022, 23 e 24, o São Paulo gastou mais no futebol do que vai ter para gastar no ano que vem, né? Então, diante disso, tem que preencher as lacunas que são mais óbvias. Lateral direito, lateral esquerdo e esse camisa 10. Se depois disso sobrar dinheiro, o Rian Francisco ainda não se adaptar depois da Copinha, depois do Paulistão, e lá para o meio da temporada, quando começar o Brasileiro, de repente machuca alguém, ou o São Paulo vê que o Zubeldia está jogando muitas vezes com dois centroavantes, o André Silva mais segundo atacante, aí sim surgir a necessidade, eu acho que pode se pensar. Mas para um começo de temporada do ano que vem, considerando todos esses fatores, que o Rian para uma terceira opção, a princípio tá bom, que a gente vai ter uma possibilidade de investimento menor do que nos últimos anos e que tem outras posições mais carentes, eu daria também prioridade para essas outras que a gente já comentou aqui e deixaria o centroavante realmente para uma necessidade que eventualmente venha a surgir no decorrer do ano que vem. Eu vejo dessa forma também. Eu entendo o Zubeldia pedir mais um nome para essa posição. Acho que a gente precisa ter mais uma opção, né? Mais uma variação dentro desse plantel para centroavante, porque eu, particularmente, Nick, e essa é a minha opinião, tá? Não sei o que você acha. Eu acho que o André não é necessariamente esse homem 9 raiz, né? Centroavantão, né? O cara que tem essa característica. Eu vejo ele como um cara que pode ser até um complemento para o próprio Caleri, um segundo atacante, que seria um nome interessante. Né? O próprio Luciano, para mim, também exerce essa função de segundo atacante. Mas eu acho que a solução você não pode, sempre que você precisa de uma solução para o seu elenco, e buscar no mercado, porque o São Paulo tem um orçamento curto, a gente vai falar do déficit financeiro que vai bater um teto aí bastante preocupante para a sequência, a gente tem que falar do déficit financeiro dessa temporada, que deve ainda ampliar. Então, assim, eu acho que o São Paulo precisa buscar uma solução no seu elenco para essa outra urgência que é enxergada pelo técnico. Para mim, tá de bom tamanho você ir para o mercado contratar dois laterais, né? Um para a esquerda e um para a direita e um meia armador. Centroavante, para mim, eu particularmente usaria na base, tá? Eu acho que o Rian Francisco tem totais condições de ser melhor projetado e preparado para assumir essa função do que qualquer outro jogador aí que venha a
exercer isso, que venha de fora, que venha com um salário, porque centroavante no geral também é caro, né? Então não é um cara que chegaria por um preço barato, seria 100 mil por mês para cima, e isso já é um marco na folha salarial bastante considerável, né, Nick? Então não vejo essa urgência, e para mim você prioriza laterais aí, e o meia tá de excelente tamanho. Seriam minhas 3 contratações, e aí o resto é você tentar explorar um pouco mais a base, né? Não que o Rian esteja pronto hoje para jogar, mas por ser uma terceira opção em tese, né, Nick? Acho que dá para você preparar melhor ele durante esse processo, principalmente do Paulistão, né? E a forma como o Zubeldia joga também, né? Com 2 pontas e um centroavante só. Se ele jogasse com uma dupla de ataque, poderia até imaginar que para fazer uma dupla teria André e Caleri, ou Luciano e Caleri. Aí sim você precisaria de repente, mais um centroavante para ficar com 2 possibilidades de duplas, né? Um reserva para cada posição. Mas como ele joga com um só, quantos jogos o André teve oportunidade? Eu concordo com você, cara. Eu acho que o André é um jogador versátil, porque ele já jogou de ponta, já jogou como segundo atacante e agora, na ausência do Caleri, ele faz o centroavante. Mas ele faz bem o centroavante, né? Eu acho que não é um improviso dele ali. Se eventualmente o Zubeldia começar a jogar no ano que vem com uma dupla, o André se firmar como parceiro do Caleri, aí sim talvez falte, né? Mas eu acho que, como eu disse, cara, para um começo de temporada, não vejo por que você pegar o recurso que é super escasso, o São Paulo tendo um teto de gastos um pouco menor, tendo o problema da reestruturação financeira, tendo esse déficit enorme, que dizem que pode chegar perto dos 200 milhões para esse ano, ou seja, um negócio surreal, assustador, assim, não dá para encontrar justificativa para o São Paulo chegar num déficit desse tamanho nesse ano, né? Porque no ano passado tinha desculpa da Copa do Brasil, que não vendeu ninguém, não sei o quê. Esse ano, cara, qual é a desculpa, né? É difícil achar alguma coisa. Então, um time nessa situação financeira que se propõe a fazer um processo de reconstrução no ano que vem, realmente não pode se dar o luxo de gastar numa posição que, teoricamente, a gente já tem 2 e tem um pedindo passagem da base, que pode ser que se adapte, pode ser que não se adapte, mas aí são outros 500. Opa, você curtiu agora mais um corte do Arquibancada Tricolor? Já deixa o seu like e se inscreva no AT para você não perder nada então que envolve o Arquibancada Tricolor aqui no YouTube.